Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu vou falar hoje sobre a máscara, o eu superior e o eu inferior. Ontem eu estava em um curso, né? Eu estou fazendo participando de um grupo sobre o estudo da criança interior. E aí nós ontem estudamos essas três forças que atuam em nós quando a gente está diante da vida, quando a gente está em nosso cotidiano. E no nosso cotidiano nós precisamos resolver questões, nós precisamos lidar com as situações muitas vezes adversas que aparecem, coisas que nós não esperávamos e que tiram a gente do nosso, vamos dizer, bem-estar ou do nosso lugar de segurança. E nos desafia a lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Aí nós sentamos, a professora passou alguns exercícios, né? Eu me lembro que o primeiro exercício que ela mandou até no grupo era quando você chegava num, num restaurante e tinha uma vaga e quando assim que você ia entrar, uma pessoa que tinha chegado atrás, o manobrista deixa ele entrar e pegar a sua vaga. E aí ela vai nos perguntando o que é que a gente faz nessa hora, o que é que a gente pensa nessa hora, o que é que a gente sente nessa hora. Por quê? Aí a gente vai descobrir em que lugar, que força dentro de nós está nos guiando para resolver a questão. Esse foi o exercício da gente ontem. Começar a entender, olhar qual força, porque vai ter cada força dessa vai ter um modo de resolver uma questão. Dependendo da nossa, do que escolhemos priorizar, né? Do que resolvemos usar para resolver isso aqui. É porque tem um gato aqui novo e os outros estão todos oriçados. O gato da vizinha veio para cá. Então, a primeira força. Aí eu vou explicar rapidamente, porque para vocês entenderem melhor, vocês precisam se aprofundar. Mas quem tiver curiosidade, isso é um assunto que está dentro de um caminho espiritual chamado Patchwork. Eu estou lendo um livro que foi recomendado pela terapeuta, que é Não Temas o Mal, recomendando sempre que vocês tenham cuidado com a leitura de alguns livros, porque eles podem trazer à tona situações que vocês não têm condições de resolver sozinhos. E aí vocês vão precisar de uma ajuda terapêutica. Eu estou lendo esse livro, estou participando desse grupo porque eu faço terapia, porque eu tenho um acompanhamento. Então, muitas vezes a gente quer dar passo sem o acompanhamento e a gente pode entrar numa crise de depressão, numa crise de ansiedade. Então, é preciso ter cuidado. Né? Mesmo as terapias integrativas, mesmo os bons livros, eles precisam ser bem administrados. Então é assim, são três forças. A primeira força é o eu inferior. É a criança ferida. Vamos associar a criança ferida. A criança que sofreu abusos, que foi invadida, que não foi vista, que foi desvalorizada, ela desenvolveu mecanismos de proteção. Então, diante de determinadas situações que remetem a ela para essas situações, ou de abuso, ou de desleixo, né, de desvalorização, ela vai responder com o comportamento que ela usou na infância para se proteger. E muitas vezes essa resolução ela não ajuda, ela só atrapalha. Porque você não vai conseguir um lugar para você de segurança se você estiver agindo como uma criança. Se quem estiver tomando conta da sua vida é uma criança. Já pensou se os pais passarem a responsabilidade das suas vidas para as suas crianças? Não é simples. Por quê? Porque a criança ela não tem maturidade, ela não tem experiência. Como é que ela vai resolver uma questão que só um adulto pode resolver? Então é muito importante que a gente preste atenção a cada situação quando surge, se estamos resolvendo como adultos, se estamos resolvendo como criança. Certo, então a criança, numa situação dessa do restaurante, o que é que ela faria? A criança que se sentiu o quê? Aí ela manda a gente prestar atenção o que é que a gente sentiu. Eu me sentiria desrespeitada, não vista, porque eu vivi essa situação de não me sentir vista na infância. Isso me daria raiva. Qual é a emoção que surge? Veja que é um caminho de autoobservação. Se você quiser transformar a sua vida, não adianta ficar apenas estudando, lendo. Você vai precisar se observar. Você vai precisar pegar essas leituras, os cursos que você participa, os exercícios que eles são sugeridos no curso ou no livro
e aplicar no seu cotidiano. Observar você. O verdadeira evolução, o verdadeiro crescimento é essa autoobservação. Quando a gente é capaz de reconhecer como a gente está se comportando para gerar o resultado que a gente está tendo na vida. Porque eu insisto muitas e muitas vezes aqui no canal dizendo isso, que a gente só colhe o que a gente planta. Então veja, se você está deixando a sua criança inferior, sua criança ferida, sua criança interior ferida, resolver as situações que surgem na sua vida, você vai ter uma vida o quê? Infantil. Você vai ter um comportamento infantil. E você não vai transpor etapas, crescer. Porque para crescer, só o adulto pode assumir e tomar as decisões necessárias para resolver cada problema. A criança não tem, como eu já disse, experiência para isso. Então, o eu ferida, a criança ferida, que seria o eu inferior, comparado ao eu inferior, é a criança que está se defendendo do mundo, da vida. Ela se sente muitas vezes invadida, ela se sente desrespeitada, ela se sente agredida, e aí ela se revolta, ela sente raiva, se deixa levar pela emoção da raiva, pela emoção da tristeza, e vai para a vida dessa forma, vai só reagindo à vida. A criança ferida, ela reage à vida, porque a criança ferida, ela não tem como agir, porque ela não tem experiência, não tem conhecimento. O eu superior é aquele lugar onde a gente está conectado com Deus, com as leis de Deus, as leis divinas. E as leis divinas, elas são harmoniosas, elas estão pautadas para nos levar ao crescimento do amor, da generosidade, dos respeitos, da partilha, da escuta mútua, da valorização mútua. Então, todas as vezes que alguém não se sente valorizado ou que a gente não se sente valorizado, tem alguma coisa errada nessa história. E esse erro não está só numa das partes. É muito importante a gente entender. Seja você que fez com que alguém se sentiu desvalorizado, você não pode simplesmente dizer assim, é um problema dele, é um problema dela. É um problema para resolver o adulto, aquele que está conectado com o eu superior, vai dizer, é um problema nosso, já que você é importante para mim. Sendo você importante para mim, o que você sente é uma questão nossa. Vamos olhar juntos para resolver essa questão. Se eu ficar do meu lado, achando que você é infantil, que eu não fiz nada demais para você se sentir desvalorizado, que você está se sentindo assim porque você tem uma infância, tem uma história e aí você está projetando. Ou seja, eu jogo toda a carga do problema na sua mão. E isso é um comportamento infantil. Por quê? Porque você não quer entrar naquele espaço ali de dor. Porque também deve ter em você alguma emoção que surge quando essa pessoa diz a você que se sentiu ferida. Ou vice-versa. Quando você se sente ferida, quando você se sente magoada, também não jogue na outra pessoa toda a responsabilidade pela sua mágoa ou pela sua tristeza. Você também tem 50% nessa história. Olha, a lei divina, a conexão com Deus, faz a gente colocar os pés no chão, colocar a mão na consciência e perceber que nós atraímos para a nossa vida as pessoas que são semelhantes espiritualmente a gente, que elas estão numa média de evolução espiritual e que, portanto, vão de alguma forma atingir uma outra porque tem as mesmas dificuldades e qualidades parecidas. Tem qualidades e dificuldades parecidas. Então, é um nível espiritual semelhante. Então, você deve, né, a sua conexão, seu eu superior, deve olhar para aquela pessoa com olhos de aprendizado e dizer, você é meu mestre, você está me ajudando a ver quem eu sou, a ver as minhas dificuldades, a enxergar as minhas dificuldades. E você também pode me dar a oportunidade de eu experimentar outras atitudes para mudar essa situação. Então, a gente está falando de olhar para a vida, quando a gente fala no eu superior, é ampliar a visão que a minha criança ferida tem, que meu eu inferior tem, que é focado apenas em mim, no meu egoísmo, nas minhas coisas, no meu bem-estar, e ampliar para olhar para o nós. Não é deixar de olhar para si, é olhar para você conectada com o seu entorno. Você precisa cuidar de você, por você e pelas pessoas. Esse cuidado não é um cuidado só por você, porque eu preciso estar bem para estar aqui falando com vocês. Se eu não me cuidar, como é que eu vou
receber a inspiração, porque eu me conecto com Deus para poder chegar aqui e falar com vocês. Então, como é que eu vou receber a conexão de Deus se eu estiver toda confusa, atrapalhada, distraída? Eu preciso pedir a Deus orientação, que Ele me mostre o melhor caminho, que mostre as melhores palavras, que me mostre até o tema do dia. Eu, antes de começar o vídeo, eu peço a Deus que Ele me mostre o que eu devo falar, o que é que eu devo compartilhar com vocês hoje. Então, esse eu superior, ele nos traz calma, paciência, discernimento. Então, veja, nós já tem duas forças aí, uma força inferior, né? O eu inferior, que a gente poderia assemelhar à criança ferida, e o eu superior, que a gente poderia comparar com a maturidade, com o ser adulto. E no meio dessa história tem a máscara. A máscara são aquelas ideias que nós criamos sobre nós mesmos. A gente fez parte de uma religião e Jesus disse que a honestidade e a bondade é uma coisa importante para um bom ser humano, para um ser humano ser bom. E aí você começa a olhar para você e você começa a olhar e diz, não, eu sou boa, eu sou honesta, eu sou generosa. E você cria uma máscara e você começa a ter um comportamento que parece, quem olha de fora, de que você é boa, generosa, honesta. E você fica pressionando isso, se forçando muitas vezes a ajudar as pessoas, mas se sentindo mal, se sentindo doente, triste. Então tem alguma coisa errada, porque quando a gente está bem, essa ajuda ela vem de maneira espontânea, vem sem esforço. Quando eu estou no eu superior, eu vou naturalmente ser boa, ser gentil, ser inclusiva. Jamais vou pensar só em mim. Eu sempre vou olhar para as situações pensando em quem? Em nós. Em meu bem-estar, junto com o bem-estar de vocês. Porque quando eu penso só no meu bem-estar, na verdade eu estou no meu egoísmo, no meu desejo egoísta. Então, quando eu penso no meu bem-estar, incluindo as minhas conexões, ou seja, eu cuido de mim sem ferir o meu entorno, eu cuido de mim cuidando de vocês, aí sim eu estou conectado com o eu superior. Eu sei que é muita informação para vocês pegarem agora, mas é só uma provocaçãozinha para vocês entenderem essas correntes de forças que estão atuando e que nos levam muitas vezes a ter um comportamento instável. Ora a gente se sente mais forte, ora a gente se sente mais frágil, ora a gente se sente mais chamado para resolver uma questão, ora a gente se fecha para não resolver e foge da questão. Então, tudo isso está dentro da gente. O mais importante, eu penso, que eu venho estudando e aprendendo, é que sair da máscara. A primeira coisa é sair da máscara. Para que eu possa transformar um comportamento baseado no eu inferior, para chegar até um comportamento que vem da conexão com o eu superior, eu preciso sair das ideias, retirar as fantasias que eu criei sobre mim mesma. De que sou vítima, de que sou muito boa, de que sou muito generosa, de que sou paciente, e de que o mundo não me compreende, de que o mundo é que está errado, que os outros é que não prestam, e eu sou muito boa. Primeiro, tire isso. Porque eu sempre brinco, olhe, se nós fôssemos esses anjos de candura, esses seres evoluídos, nós estávamos em outra dimensão, com anjos, né? Nós estaríamos aí convivendo com anjos. Se nós nos colocamos, nós percebemos que estamos convivendo com pessoas que são, vamos dizer, difíceis de conviver, é porque nós somos o quê? No mínimo, semelhantes a elas. Somos também difíceis, temos muitas coisas a trabalhar, a resolver, a purificar e entrar nessa conexão. Então, que possamos ter essa ideia, sair dessa confusão e ir aos poucos esclarecendo qual dessas forças está atuando mais diretamente na sua vida. Você está conectado no seu cotidiano predominantemente a que força? Se for o eu inferior, se for a criança ferida, não tem problema, porque já é um avanço você reconhecer isso, porque reconhecendo é o primeiro passo para você criar maneiras de transformar, de sair desse lugar, de ir tirando essas máscaras, de ir olhando para essa criança ferida e ir
transformando o sentimento dela, respeitando, acolhendo. Não é negar, não, gente. A gente não pode negar a criança, a gente tem que acolher. A gente tem que dar à nossa criança tudo que ela não recebeu na infância. Nós, hoje, adultos, podemos oferecer toda a segurança, toda a valorização e todo o respeito que nós precisávamos quando era criança e nós não tivemos. Certo? E aqui no canal nós vamos ter muitas falas sobre isso. A gente vai esmiuçar devagarinho. Eu vou estar falando tudo que eu aprendo, eu venho compartilhar com vocês. Vocês podem perguntar. Eu sei que o assunto hoje já foi mais complexo, né? Mas eu acho que dá para vocês terem uma ideiazinha do que eu estou falando. E quem não teve, quiser perguntar, quiser fazer uma sugestão de um tema para eu aprofundar, faça. Eu vou compartilhar tudo que eu receber de Deus, do eu superior, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, ok? Então, beijo grande, fiquem com Deus. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, faça um comentário, ok? Beijo grande, até mais tarde, até amanhã.